Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sim? Eu ouvi um sim, tá tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo perfeito. É isso mesmo? Que bom que tá tudo bem, que bom que as coisas estão se acertando com o tempo, né? Em breve nós estaremos juntos novamente, se assim Deus quiser. Modos de interpretar a arte, módulo 6, caderno 2 de filosofia, turma do sétimo ano da escola Arte SEB. Meus queridos, aqui quem fala é a professora Isadora Barreto. E eu quero convidar você a pegar seu caderno 2 de filosofia, abrir na página 20, que é o módulo 6, que nós iremos iniciar agora, do caderno 2. Tia, caderno 2, você lembra que o livro de filosofia é um livro semestral? Isso significa que é um livro por semestre, 2 livros por ano, tá bom? Então pega aí, abre seu caderno, abre seu livro, página 20, vamos começar a falar sobre isso, sobre filosofia, sobre a arte, né? Essa relação que nós temos com a arte, como nós interpretamos ela, como é que ela está no nosso dia a dia, por exemplo. Será que existe arte no nosso dia a dia, onde a gente convive? Se vocês, por exemplo, lembrarem da nossa escola Arte SEB, vocês vão ver que a nossa escola Arte SEB ela tem muito essa questão da arte. É tanto que o nome é Arte SEB, né? Uma arte de educar. Isso significa o quê, pessoal? Nas paredes, na forma de didática, na forma de ensino, todo o contexto cultural. Quando tem lá as festas juninas, quando tem lá o Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente sempre faz alguma coisa também em relação ao Natal, sempre voltada para a arte, para a expressividade, para essa linguagem, né, que nos faz comunicar com o outro. A arte é isso, é um meio de se comunicar com o outro. Eu pinto uma tela, eu pinto um desenho, uma paisagem, uma coisa que for, para tentar expressar algo, certo? Não simplesmente por pintar, mas se a gente for observar os quadros de arte, a gente vai identificar que tem uma linguagem ali, tem uma representação, tem todo um contexto cultural, todo um contexto histórico relacionado àquela obra de arte, certo? Então vamos lá, modos de interpretar a arte, módulo 6, página 20, caderno 2 de filosofia, turma do sétimo ano. Tem aqui de imediato uma imagem onde as pessoas estão nitidamente em um museu, observando aqui alguns quadros, tá? E uma pessoa certamente está aí fazendo o quê? Uma apresentação, né? Explicando o contexto da arte, o que ela representa, quais os pintores daquele quadro, o que eles quiseram ali transmitir através daquelas paisagens, e as pessoas estão ali observando, olhando atentamente. E aqui tem um textinho que a gente vai ler juntos. Pode ser? Me acompanhe então. Pegou seu caderno, né? Tá na página 20. Vamos ler juntos. Você já foi a um museu ou uma exposição de arte? Como se sentiu em relação ao ambiente e às pessoas que circulavam nele? E em relação às obras expostas, sentiu-se livre para apreciá-las ou com receio, sem saber exatamente o que pensar sobre elas? Nesse módulo, vamos refletir sobre a nossa relação com a arte. Pessoal, interessante a gente falar sobre isso é que você vê lá o quadro e você tem interpretações, ou você pensa que interpretou da forma como o pintor, pintora quis transmitir, às vezes nem é isso. Ou melhor, a arte ela te dá a possibilidade de você ter interpretações diferentes, né? De você, por exemplo, deduzir uma informação que aquele quadro está tentando te transmitir com base nos sentimentos que você está tendo naquele momento. Você sabia disso? É como a música, né? A música, ela, por exemplo, ela tem um significado mais forte para você dependendo do momento que você está vivendo. Por exemplo, se é um momento de perda, né, se você perdeu alguém, se você infelizmente, né, alguém faleceu do teu círculo familiar, você ouvindo músicas mais melancólicas, você associa aquela perda. E assim também é quando você está muito alegre, que você ouve músicas que são mais animadas. Você associa ao fato, ao estado atual de estar alegre. A arte, pessoal, ela te dá, assim, esse mesmo contexto, de você conseguir interpretar ali, claro, tem ali a interpretação que o pintor ele quer te transmitir, a mensagem que o pintor e a pintora, né,
quer te transmitir, mas também influencia ali com teus sentimentos, com aquilo que você está sentindo no momento, né? A tua interpretação, a tua conclusão acerca daquele quadro específico, certo? Então vamos lá para a primeira discussão, né? Para conversar sobre aí de fato essas questões. O que significa apreciar uma obra de arte, né? Primeira perguntinha aqui, ó. O que significa de fato apreciar uma obra de arte, né? Para você, o que significa apreciar uma obra de arte? Vou colocar assim, ó, para você não aí ficar sem entender, certo? O que significa então apreciar uma obra de arte, pessoal? Deixa eu apagar aqui, ficar mais bonitinho. Pronto. Interpretá-la, ou seja, entender uma mensagem que ela pode trazer implícita. Olha, implícita, isso significa que não está nitidamente, não está escancarada ali aquela mensagem, não está explícita. Ou admirar os elementos que a compõem. Existe um jeito certo de se relacionar com uma obra de arte ou isso varia de pessoa para pessoa? E aí, pessoal, vocês acham que existe um jeito certo de avaliar uma obra de arte? Hein? Ou varia de pessoa para pessoa, as pessoas têm liberdade para, por exemplo, admirar uma obra, observar uma obra de arte? Claro que toda obra de arte tem o seu contexto histórico, né? Acredito que a professora de vocês de arte já tenha dito isso muito bem. Tem todo um contexto histórico. Olha a diferença, por exemplo, dessa obra de arte na letra A e na letra B. Ó, observe as reproduções a seguir e resiste uma descrição de cada uma delas. Não é preciso pesquisar o nome dos autores nem dos estilos das obras. Eu quero que vocês, pessoal, tá, façam uma descrição. Como assim, professor? Descrevam. O que vocês conseguem observar nessa tela aqui, né? Na letra A, nesse quadro, o que vocês conseguem observar? Olha, tem uma certa semelhança? Tem uma certa semelhança? O que vocês conseguem observar de diferente em relação, por exemplo, às cores, à luz da obra, né? O formato do corpo dessas personagens que aparecem aí, tanto na A como na B? Essa resposta é uma resposta individual. Já ajudei que vocês a raciocinarem aí um pouco. Olha aqui também a letra C e D. Olha as cores como são diferentes, né? Olha o formato aqui. Olha o formato como ele se difere, por exemplo, do C para o A ou do C para o B. Mas aqui do C para o D, qual é a diferença? O que você consegue observar em detalhes, certo? Respondam agora essa pergunta. Eu quero que vocês deem um pause nesse vídeo e façam essa atividade. Quando finalizar, volta aqui. Finalizou? Pois vamos voltar aqui para a segunda questão para a gente responder juntos. Em grupos de 3 ou 4 alunos, converse sobre o que chama a atenção de vocês nas obras. Se gostaram ou não delas e em que elas fazem vocês pensarem. Por exemplo, no fim da discussão, registrem individualmente um resumo do que o grupo conversou. Pessoal, como a gente está fazendo essas questões à distância, né, no momento dessa pandemia, nós não estamos dentro da sala de aula presencial, nós iremos fazer essa questão da seguinte forma. Atenção, você vai fazer essa segunda questão com base somente nas suas respostas. Você não vai fazer uma comparação. Você vai simplesmente observar aquilo que você respondeu na letra A, letra B, letra C e letra D da primeira questão e vai fazer um resumo aqui, né, do que você consegue entender, o que te chamou a atenção em relação às suas respostas anteriores, tá ok? Da primeira questão. Terceira questão diz o seguinte: agora associem as descrições de contexto, movimentos artísticos, a seguir as obras reproduzidas no exercício 1. Na pintura barroca, os objetos são atingidos pela luz com contraste entre claro e escuro. Muitas vezes há uma fonte de luz que divide áreas muito iluminadas e outras praticamente sem iluminação.
A terceira questão é uma terceira questão de interpretação, uma questão que você vai ter que observar. Ó, o exercício 1, letra A, letra B, letra C e letra D, aquelas telas, agora você vai observar a descrição e vai colocar cada letrinha correspondente àquele quadro. Ó. Agora associe as descrições de contextos ou movimentos artísticos a seguir as obras reproduzidas no exercício 1. Então, por exemplo, eu acho que aqui é letra A. Aí você coloca a letra A. Por que você acha que é letra A? Porque eu fiz a observação de que, por exemplo, a pintura lá não tinha muita luz, a fonte de luz ela estava mais centralizada em uma parte do quadro. Enfim, você vai observar as características, comparar a estas descrições aqui do 1, né, essas descrições aqui do 1, do 2, do 3 e do 4, comparando lá aos quadros da letra A, B, C e D da primeira questão. Tá ok? Combinado? Vamos ler aqui para encerrar esse quadrinho aqui da página 22, que diz o seguinte: a expressão cultura de massa, refere-se aos produtos culturais que são concebidos para atingir uma grande parcela da população, como histórias em quadrinhos, filmes, seriados e músicas. Esses produtos culturais são produzidos para agradar pessoas de diversas realidades e interesses, para assim serem consumidos por elas. O conceito foi muito debatido no século XX. Os filósofos alemães Theodor Adorno, e Max Horkheimer cunharam a expressão indústria cultural para designar o modo de produção desses produtos culturais, considerando-os mercadorias. Dessa forma, segundo os autores, os produtos são padronizados para facilitar a venda, controlado pelos grandes veículos de comunicação, o que estimula as pessoas a terem gostos homogêneos, como as obras não são feitas pela população. Os autores rejeitaram o termo cultura de massa. Pessoal, isso aqui é muito interessante, tá? Porque cai muito em vestibular. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês certamente estudarão isso em filosofia, indústria cultural de Max Horkheimer e também o Adorno. Professora, o que a gente precisa observar? Primeiro, cultura de massa. O que é cultura de massa? É o que o texto muito bem trouxe. Essa ideia de que há produtos culturais que são produzidos pensando num coletivo, e esse coletivo ele começa a se identificar com, por exemplo, um gênero específico de música, um tipo específico de arte, certo? E acaba interpretando, trazendo isso para a sua vida, consumindo essa arte, consumindo esse tipo de música. Isso a gente chama também de indústria cultural, ou seja, eu crio um produto que chama cultura, né? Eu crio uma música que está relacionada à cultura, eu crio um gênero musical, melhor dizendo, eu crio obras e vendo essas obras dizendo, olha, essas são as obras que você deve aí apreciar. Esse é o tipo de música que você deve, por exemplo, ouvir. Ou seja, é uma indústria que me vende até produtos relacionados à arte. A gente vai continuar esse debate na próxima aula. Até mais. Acompanhe sempre a Agenda Edu e finalize as atividades desse módulo 6. Até mais, guerreiros!